nunca foi. E falou, rapaz, o cara não vai colocar a voz, não. E tem um conhecido dele que fala, não, é porque ele tá sem tempo, tal. Então, ô Valmir, você falando aí, você tocou num assunto que eu lembro até hoje. Tem uma banda aí, famosa, aí já tá na mídia, né? Sim. Na época que a gente tocava no Balança Cama, o Zé Neto trocou ideia, falou, tem como você fazer uma participação com a gente aí, pô, dar um apoio aí, pelo menos uma música com a gente. Eu não vou citar nomes não, entendeu? Mas a pessoa ficou de lá e eu lembro que eu deixei lá tudo montado, o playback bonitinho, e a parte dele ficou lá pra colocar a voz. Nunca foi. E falou, rapaz, o cara não vai colocar a voz, não. E tem um conhecido dele que fala, não, é porque ele tá sem tempo, tal. Tá sem tempo de vir aqui e não vim, nunca ia, tal. Aí eu falei assim, Zé, quer saber de uma coisa, rapaz? Fecha esse CD logo, termina a parte que ele fez, faz você mesmo e vamos tentar investir. Você tá entendendo? Mas assim, se fosse outra banda famosa, chamou pra participar, ele foi e participou. Pois é. Você tá entendendo? Eu vou dar um exemplo, só que eu vou falar o nome do cara, é meu amigo, assim, eu acho que a gente não é amigo. O que aconteceu comigo, foi com o Marquinhos Cintura de Mola. Ele talvez não vai lembrar, mas eu tocava na imprensa, eu comecei a tocar na imprensa, eu comecei a tocar bem antes do Marquinhos, o Marquinhos estourou bem depois de mim. E eu nem estourei, na verdade, né? E aí um dia eu fui tocar em Parelheiro, ali na praça ali na praça... onde é aquela praça principal do Parelheiro ali, né? E tinha um cara que andava mais Marquinho, era a sombra do Marquinho, que era o Ceará. Acho que vocês não conheceram esse cara, não. Um Ceará. Acho que parece que até faleceu. Aí Ceará, eu tocando lá, foi eu, Frank Aguiar e Janaína dos Teclados. E eu fui o último show. Por último, Ceará, eu juro por Deus, Ceará chegou assim, mais Marquinho, com teclado. Marquinho não vai lembrar, porque geralmente o cara não lembra, né? Assim, o Ceará falou assim, Valmir, tem como tu tocar um pouquinho menos pro Marquinho fazer umas duas aí no final? Falei, tem, pô, eu faço menos um pouquinho. E fiz, e ele tocou. O tempo passou, tal, algumas vezes, a gente se viu algumas vezes, eu e Marquinho estourou. Recentemente eu chamei Marquinho para vir no meu podcast. E ele falou que vinha, uns 3 meses atrás. Falei, cara, vamos lá dar uma força, porque o cara de nome, ele encoraja outros caras a vir. Sim. Né? Aí, as pessoas Cresce começam a dar mais credibilidade, né? Isso. E aí, ultimamente, eu tenho mandado um recado para ele e não tem nem me respondido. Não sei se ele visualiza e tal. Bom, enfim, eu espero que um dia ele possa vir aqui e tá tudo certo. Também não é ninguém é obrigado a ajudar ninguém nesse ramo de música, né? Cada um faz seu corre, né? Mas assim, geralmente, uma coisa que eu falo pra vocês, não tem almoço de graça. O cara se faz um feat contigo, galera, que eu falo é participação ali. Se você tiver algo pra oferecer, se você não tiver... Eu tava conversando com um conhecido meu esse dia, inclusive você conhece, é o Lucas Lima. Demais. Tava trocando ideia com ele e ele tocou no assunto que tem gente que fala assim, cara, você tem que arrumar um empresário pra você, pô. Aí eu falei pra ele assim, ô Lucas, eu vou falar pra você, cara, empresário, a não ser que o cara gosta muito de você e ele tem uma visão que fala assim, cara, aquele cara vai longe e ele enxerga isso. Mas o cara só vai vir atrás de você quando vê que você tá fazendo barulho. Pra pegar você cru ali do zero, ele não vai. Fala tudo. Não vai. Eu falei pra ele. Fala tudo. Não adianta. O cara só vai te pegar quando você tá fazendo barulho. Ó, fala uma coisa pra vocês. Se você soltar uma música, ela começa a fazer um barulho, mas não é só um cara que vem atrás de você, não. Vem um monte. Exatamente. Aí você tem que pensar pra onde você vai. Tem um monte. Primeiro você tem que fazer barulho. Porque ninguém... E se for um cara... O cara que é do ramo, ele não vai arriscar, não. Ele só vai no cara que já tá dando fruto. Fala, minha gente, beleza? Olha, foi só um corte. Aqui o episódio completo aqui no canal. E lembrando para você que toda terça-feira, sempre a partir das 19 horas, tem um episódio diferente. Tem sempre um artista diferente, sempre uma celebridade, sempre uma atração diferente aqui no nosso canal, contando histórias, falando sobre música, falando sobre o mercado musical e outras coisinhas mais. Portanto, se inscreve, deixa o teu like que é de muita importância e ajuda a comunidade a crescer. Um abraço e a gente se vê por aí, se Deus quiser. Fique em paz.